Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, aquela em que nós passamos a limpo o que aconteceu durante a semana. No caso, a primeira semana do mês de junho, a 21ª edição da playlist Resumos da Semana de 2020. Pois bem, gente, vamos começar com as análises tanto das manchetes do dia, da manchete normalmente nacional, quanto a gente acaba destacando alguma manchete, alguma notícia internacional. Então, na segunda-feira, dia 1º de junho de 2020, na edição da Folha de São Paulo 33.297, nós tínhamos que manifestos por democracia buscam união das diretas já. Movimentos tentam agrupar adversários ideológicos contra um inimigo comum, o autoritarismo. Surgiu até um movimento importante, somos 70%, mostrando que as pessoas que são a favor da democracia representam 70% do Brasil, enquanto os autoritários, os ditadores, representam 30% e estariam apoiando um possível golpe de Estado articulado, arquitetado pelos militares e pelo presidente Jair Bolsonaro. Na página A9, nós destacamos uma notícia que aconteceu nos Estados Unidos, que foi assinado pela Marina Dias, que diz que o presidente norte-americano Donald Trump apela a discurso da ordem para reagir à semana de fúrias e crises. Os Estados Unidos, em que nós temos centenas de cidades onde a população protesta contra o racismo e contra o autoritarismo da polícia, sobretudo contra a população negra. O presidente afirma que Estados Unidos vão designar antifascistas como organização terrorista. Com seu viés tipicamente autoritário, antidemocrático, desesperado pela incompetência que o atinge, o presidente Donald Trump, ao invés de atender às necessidades daqueles que protestam contra o racismo nos Estados Unidos, tenta utilizar a lei para dizer que esses sujeitos deveriam se enquadrar na Lei de Segurança Nacional e serem presos imediatamente. Na Folha de São Paulo, da terça-feira, 2 de junho de 2020, os destaques eram: manifestos pró-democracia ampliam apoio por novos atos. Movimentos contra Bolsonaro ganham adesões de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal e cidadãos de várias profissões. Como falamos anteriormente, é um movimento que somos 70% em que representantes de instituições civis, grandes professores universitários, reitores e pessoas de renome no cenário nacional criaram então esse grupo para combater a desinformação, a mentira, as tramóias do governo Jair Bolsonaro. Bom, na página A11 nós temos então um destaque no setor internacional, desta feita para a Europa. Surtos de Covid-19 em Lisboa, capital de Portugal, comprometem plano de reabertura. Portugal já estava quase normalizando as atividades, sobretudo para os habitantes do país. No entanto, esses surtos andam atrapalhando o cronograma. Novos focos de contaminação podem levar à prorrogação das restrições na capital. Resto do país relaxa quarentena. Já nas manchetes do dia 3 de junho
de 2020, falava-se o seguinte: Brasil supera 30 mil mortos de Covid-19. São Paulo bate recorde. Em marcas inéditas, Ministério confirma 1.266 óbitos em 24 horas, 327 deles no estado de São Paulo, que está tentando relaxar as medidas de afastamento social. Na página A12, nós temos um destaque do caderno Mundo, ou melhor, da seção Mundo, em que Nicarágua tem salto de casos de um dia para o outro e acende alerta. Nós aqui fizemos uma reportagem mostrando que a Nicarágua não estava divulgando seus dados, dizendo que isto não estava afetando o país e, portanto, impedindo a derrocada econômica. Mas agora, pressionada, provavelmente por pessoas que foram visitar o país e saíram contaminadas, além do aumento de mortes muito grande, é claro que houve a necessidade da divulgação. Ditador negacionista, no caso Daniel Ortega, é acusado de registrar aumento de infecções para reduzir taxa de letalidade por coronavírus. Mais uma pessoa que é inimiga da verdade, que quer distorcer a realidade, o ditador nicaragüenho Daniel Ortega. Na quinta-feira, 4 de junho de 2020, a manchete dizia: retomada é lenta no comércio e não anima a indústria. Mesmo com a abertura, com um menor distanciamento social, o fluxo de pessoas, a movimentação de recursos no comércio e na indústria realmente ficou muito aquém do que se esperava. Falta de confiança limita compras à metade do normal em estados que já abriram economia após o novo coronavírus. Então, as pessoas estão, na verdade, com muito medo, receosas com o futuro, receosas com a situação política e econômica brasileira, mesmo com a abertura, temendo talvez uma segunda onda, as pessoas estão se resguardando de gastar. Na página A9, na seção Mundo, nós temos: em 9º dia de protestos, promotoria amplia acusação contra policial. Então, os Estados Unidos, que está numa campanha violenta no bom sentido da violência, ou seja, em termos de massa, em termos de quantidade, quanto à morte do negro George Floyd por policiais de forma inadequada. É claro que isto gerou protestos imensos nos Estados Unidos, em centenas de cidades, e isto está tendo repercussão dentro da promotoria. Manifestações chegam a 430 cidades nos Estados Unidos após escalada de violência. Maioria dos atos é pacífica. Muito bem, a situação política, social e econômica dos Estados Unidos realmente é muito grave. Provavelmente o país não voltará ao nível que era anteriormente à pandemia, nunca mais sendo a superpotência que nós conhecemos. Já na sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, nós temos: secretarias planejam voltas às aulas escalonada. Sem a participação do Ministério da Educação, modelo híbrido com atividades à distância e presenciais é discutida por estados. Então, os estados estão querendo que haja volta às aulas, até para preservar as escolas, e isso acaba gerando consumo. Logo, em função já da situação estar ficando muito preocupante
do ponto de vista econômico, há uma pressão para que se volte às atividades em salas de aula, mas de maneira contida, de maneira híbrida, metade presencial, metade à distância. Na página A12, nós temos o seguinte, gente, na seção Mundo, mais protestos em Hong Kong. Hong Kong tem novo desafio à China em ato para lembrar massacre. Mesmo sobre o forte controle chinês, os cidadãos de Hong Kong estão planejando um protesto contra o aniversário do massacre da Praça da Paz Celestial. Vigília pelos 31 anos do massacre da Praça da Paz Celestial havia sido vetada. Pequim aprova lei que pune insulto a hino. No dia seguinte, no sábado, 6 de junho de 2020, a manchete era: na contramão da quarentena, Brasil vê disparada de mortes. O Brasil é o primeiro país do mundo que está reabrindo as atividades, apesar de estar aumentando o número de casos e o número de mortes. País é rara exceção em que isolamento social perde força antes de queda de óbitos por coronavírus. Claro que essa combinação pode levar a um desastre calamitoso. Na página A17, voltamos aos Estados Unidos no setor internacional. Enquanto militares criticam o presidente Donald Trump, atos ficam menores e mais pacíficos. Os militares estão contra os decretos, os interesses do presidente de Donald Trump de criminalizar os protestos. Manifestantes tentam transformar os protestos em um movimento renovado de direitos civis, já que todo mundo já percebeu que Donald Trump está mais para um ditador do que para um democrata. Isso está claro, que ele está perdido, é uma pessoa despreparada para governar os Estados Unidos da América, outrora a maior potência socioeconômica do planeta. No domingo, 7 de junho de 2020, na edição 33.003, no 100º ano de circulação da Folha de São Paulo, a manchete destacava: governo Jair Bolsonaro passa a sonegar dado sobre Covid-19, alegando que ao não fornecer os dados ele estava favorecendo a economia brasileira. O Ministério da Saúde, hoje na mão de um militar, deixou de divulgar os dados de contaminação e os dados de mortes diariamente. Claro que há uma pressão dos outros poderes para que esse absurdo se normalize. Saúde agora só divulga números das últimas 24 horas. Parlamentares, secretários e Tribunal de Contas da União reagem. Já na página A14, nós temos um destaque do Caderno Internacional que diz o seguinte: países avançam com planos para realizar eleições em meio à pandemia. Como a pandemia deve se estender por muito tempo e nós temos eleições marcadas em 9 países até o mês de outubro, é claro que os responsáveis estão se mobilizando para poder fazer o pleito. Rússia e Polônia terão votações a partir do fim de junho. Chile adiou o plebiscito para outubro. Lembrando que no Brasil nós também teremos um pleito, logo já podemos pensar em como ele deve ser feito e como ficará.
Mas é isso, gente. Com mais esta edição sobre a primeira semana do mês de junho, ficamos por aqui. Tudo de bom, um forte abraço, fiquem bem.